SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar a palavra poderosa de Deus, do Reino de Deus, a palavra que pode nos ensinar mais uma vez, que pode nos dar a oportunidade de aprender e de entender o que eu preciso fazer para que eu seja mais reto diante do Senhor, mais precioso diante do Senhor, porque Ele nos ama incondicionalmente, seja você um pecador ou seja você um homem que exerce a vontade de Deus. O detalhe é, Ele ama todos nós, Ele tem um amor precioso por todos nós. Ele nos ama de uma forma tremenda e poderosa, mas Ele nos dá a oportunidade de nos redimir dos nossos pecados através do arrependimento. E aqui no capítulo 6 de Efésios, eu quero ler uma direção de Paulo sobre o lar cristão, falando sobre filhos e pais. Algo tremendo para esses dias, algo oportuno para esses dias, a qual nós estamos vendo tantas coisas que estão contrário à palavra de Deus, até mesmo leis querendo ser estabelecidas ou desejando ser estabelecidas e fazer parte de um programa e de um procedimento obrigatório, quando a palavra de Deus institui a família como algo tremendo e poderoso, a qual Ele fez, constituiu, estabeleceu para que gerassem frutos e a família frutificasse de uma forma tremenda e poderosa em toda a sua trajetória aqui na Terra. Assim Ele fez, amados, comigo e com você. Assim Ele permitiu que você nascesse, que você vivesse, que você pudesse provar da maravilhosa graça, dos seus desígnios, do seu poder, que você também passasse por tribulações e contendas e alguns até mesmo situações extremas, mas Ele assim o permitiu porque Ele te aperfeiçoou, Ele te moldou e Ele te deu a oportunidade de ser exemplo de vida naquele que passou por tantas coisas terríveis, naquele que passou por tantas dificuldades. Agora Ele, selado por esta justiça inabalável, por essa justiça plena de Deus, consegue discernir tudo isso, consegue entender o amor de Deus que agora Ele pode ensinar outras pessoas, ser um canal de bênção para outras pessoas. A palavra de Deus diz no capítulo 6 assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha o que ele está dizendo, amados, em apenas 4 versículos. Ele está falando algo tremendo para os jovens, para os filhos, que são herança do Senhor. Ele dá uma direção. Filhos, respeitai, honrai aos vossos pais, para que os seus dias aqui na terra se prolonguem. Primeiro ele diz, para que te vás bem e sejais de longa vida sobre a terra. Este primeiro mandamento com promessa estabelece algo tremendo e poderoso aos filhos, herança do Senhor. Ele estabelece que nós devemos honrar os pais e mães, os nossos pais, porque além de conceder a nós a vida através do relacionamento, da pureza do relacionamento através do casamento, do alicerce como família, nós, filhos, nascemos, crescemos e devemos honrar os nossos pais, que nos deram direção, que nos deram a oportunidade de vida através de Cristo Jesus. Alguns, nesse exato momento, podem estar falando, olha, este homem não sabe o que está falando, porque o meu pai foi um homem muito perverso, a minha mãe foi uma mulher muito arrogante, eu não conheci o meu pai, eu não tive pai e mãe, eu fui criado por outras pessoas, eu fui
deixado muito pequeno num lar de crianças e não fui instruído por ninguém, para os meus professores ou por aqueles que cuidavam do lar. Amados, nós sabemos que isso acontece em toda a terra, em todo o mundo. Agora, nós precisamos entender que para todas as coisas existe um propósito, e talvez você também possa questionar dizendo, para alguns o propósito é padecer, é passar por dificuldades, é passar por tudo isso, e para alguns é viver em berço esplêndido, em casa de ricos, ou nascer num lar que seja instruído na palavra, onde seus pais o amam. Amados, infelizmente, a nossa trajetória, para alguns, foram de extrema dor, extrema agonia. Para alguns foi, talvez, de extrema alegria. Mas aqueles que ultrapassam, que passam por essa extrema dor na juventude, na adolescência e que conseguem, através da manifestação da glória de Deus, superar isto, amados, certamente eles serão bem-sucedidos, certamente eles poderão ser pais ou mães que poderão instruir os seus filhos na verdade plena, para que esses filhos os honrem e cresçam na estatura de varão perfeito e possam ter mais dias, a sua vida seja prolongada aqui na terra. Por isso Paulo dá um ensinamento aos Efésios: olha, filhos, honrem os seus pais, honrem para que seja boa a vida de vocês e vocês possam ter mais tempo de vida aqui na terra. Porque o primeiro mandamento com promessa estabelece algo poderoso, um princípio que Deus estabelece a todos os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, independentemente de quem eles são e do que eles estão vivendo hoje. Talvez alguns filhos estão entendendo que os seus pais estão na dependência das drogas ou na dependência do álcool, são agressivos, são pessoas que não gostam de estar próximos aos filhos. Sabe, amados, todos nós passamos por situações extremas. Eu tive os meus pais, eu já não tenho mais, né? Eles já morreram. O meu pai foi um homem muito duro, muito severo em algumas situações, mas muito íntegro. O meu pai me ensinou através da sua forma de viver o que eu precisava ser, de que forma eu precisava caminhar. Era muito direto na situação, não havia passar a mão na cabeça, não havia pegar no colo, até porque eu não lembro disso, são raríssimas as vezes que eu vi o meu pai ou presenciei que ele pudesse fazer carinho a mim e aos demais irmãos que eram mais velhos do que eu. E a minha mãe foi totalmente diferente, foi muito intensa no amor, no carinho, demonstrando isso para com os filhos. O meu pai não. Mas mesmo assim nós não deixamos de amar. Um homem muito duro e que falava a verdade. Certa vez ele falou para mim assim: olha, tua mãe disse que você está fazendo algumas coisas erradas, está andando com o pessoal aí que é usuário de droga, e eu vou dizer uma coisa para você. E ele falou assim, claramente: se você for preso, vai ficar. Eu não vou te tirar e ninguém vai te tirar. Não vou deixar com que ninguém tire. Então, veja bem o que você faz. Se for preso, vai ficar lá. E aquilo, amados, foi uma direção de confronto e que quando eu saía de casa, eu sempre lembrava. Mesmo fazendo coisas erradas, aquilo vinha à mente. Poxa, mas se eu fizer algo errado, ao ponto de ser preso, ao ponto de ser constrangido ao cárcere, ele não vai me tirar. E eu sabia que isso era uma verdade absoluta. Por isso, muitas coisas a gente aprende também com a dureza de coração, com aqueles que nos ensinam e que nos fortalecem com essa palavra. Ele não me pegou no colo, ele não me fez carinho no decorrer da minha trajetória. Porém, em nenhum momento eu deixei de fazer isso com os meus filhos, porque mesmo com a intensidade do apartamento disso que seria amor, eu entendi que eu precisava ser diferente, que eu precisava exercer diferente. Por isso, amados, nós sempre aprendemos, a oportunidade de aprendizado em toda a nossa trajetória. Por isso, eu e você, amados, precisamos entender. Alguns que já têm uma certa idade ainda são filhos, os seus pais ainda estão vivos. E além de, e mesmo não sendo filhos dos seus pais, aqui na terra, nós temos um Pai em excelência, o nosso Deus vivo e nosso Deus soberano, a qual nós podemos declarar tudo a Ele, conversar com Ele, ter a liberdade de acesso a Ele e ouvir a sua palavra, ouvir a sua vontade. E ele continua: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina
e na admoestação do Senhor. Ele está dizendo que nós devemos amá-los, mas nós devemos doutriná-los na demonstração do Senhor, discipliná-los, porque todo pai que não disciplina, amados, está dizendo para o seu filho, faça o que quiser da sua trajetória de vida, seja o que quiser na sua trajetória de vida. Não, nós como pais devemos zelar pelos nossos filhos, não provocar a ira, não induzi-los à ira ou discutir ao ponto de querer brigar com o seu filho, entrar em vias de fato ou agredir o seu filho em briga como se fosse de um inimigo. O seu filho não é inimigo, o seu pai não é um inimigo. Nós somos uma família alicerçada no Senhor para que possamos honrar os pais não provocar a ira dos filhos, para que a casa seja uma casa de bênção, uma casa alicerçada no temor do Senhor. E para que viva bem esta família, aqui tem 2 princípios poderosos. Filhos, honrem os seus pais. E pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas discipline e admoeste no Senhor, para que todas as coisas fiquem claras e preciosas diante do Senhor e diante dos homens. Você precisa acompanhar o que os seus filhos estão fazendo, você precisa ver o que os seus filhos estão fazendo, não só de ouvir falar, mas você precisa ser intenso neles. Às vezes, quando eles chegam a uma determinada idade, eles não gostam que você faça essa checagem, esse acompanhamento, que você os direcione, porque estão se tornando maiores, adolescentes, passando para a juventude, achando que já sabem todas as coisas e que você, como pai, como mãe, quando vai falar ou dar uma palavra de direção, não é bem aceito, porque, pai e mãe, eu já sei o que eu estou fazendo, eu caminho, vocês não sabem o que eu aprendi, já aprendi muitas coisas. Realmente, jovem, adolescente, você aprendeu, mas você não sabe tudo que o seu pai sabe, ou tudo que sua mãe sabe, ou tudo que eles passaram. Talvez você diga, mas o que eles passaram foi muito errado, eles faziam coisas erradas, ilícitas, mas agora conhecem a verdade, porque a verdade vos libertou. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em Cristo Jesus. Se verdadeiramente forem livres pelo Senhor, por Jesus, verdadeiramente sereis livres. Mas nós precisamos ter um contato, uma intimidade com Jesus, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que Ele nos liberte totalmente e nós sejamos livres para amar os nossos filhos, para amar nossa família, para aqueles que são filhos, amar os vossos pais, amar a vossa família, para que cresçam e deixem um legado. E o legado maior, amados, na vida de um jovem, de uma criança, de um filho, é deixar quem você é ou quem você foi em Cristo Jesus na trajetória da sua vida. Não é prazeres, ostentações, não é riqueza que é o legado. O que vai ficar de legado para os nossos filhos é quem nós somos na verdade, quem nós somos na integridade, quem nós somos em Cristo Jesus, através da sua palavra e da sua verdade. Que você receba isso e que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.